Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desta forma, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes de vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia.
os irmãos que acompanham esta Santa Missa queiram assentar-se, por gentileza. Gostaria de dar uma pequenina mensagem sobre essas leituras que acabamos de ouvir. Coloque no coração a leitura e preste atenção nesta mensagem que eu quero transmitir para vocês. Mateus 13, que começa a sessão das parábolas, e a primeira e a mais linda de todas é a parábola do semeador. Isaías 55, que é a força da palavra de Deus, que é como a chuva que cai e não volta para o céu sem produzir seu efeito. E Romanos capítulo 8, que fala que nenhum sofrimento deste mundo se compara ao que Deus tem reservado para nós. Eu gostaria, meus irmãos, de refletir com vocês a mensagem destas leituras de hoje. É tão lindo, e eu não posso deixar de falar aqui, o grandíssimo padre Antônio Vieira, que nós todos estudamos na literatura. Ele é chamado o pai da língua portuguesa, o padre Antônio Vieira. Na Capela Real de Portugal, no ano de 1655, o padre Antônio Vieira proferia o sermão da 60ª. E era sobre este evangelho de hoje que o padre Antônio Vieira falava. Ele falava que tem três sinais: a semente, o semeador e a terra. Vamos lá. Quem é a semente? A semente é Deus. A semente é Deus que sai através de nossa boca para os corações. Deus é a boa semente. Eu lembro que eu era pequeno e alguém me deu de presente uma coleção de fita cassete do padre Jonas Abib, com as pregações do padre Jonas Abib, e o nome chamava Boa Semente. Eu nunca vou esquecer na minha vida, a boa semente. Qual que é a boa semente? É Deus. Deus é a boa semente. Grava isso no seu coração. Deus é a boa semente. Segundo lugar, o semeador. Jesus foi o grande semeador. Veja que no Evangelho fala, Jesus saiu de casa e foi à beira do lago de Genezaré, o mar da Galileia. Saiu. E ele começa falando a parábola, o semeador saiu a semear. Meus irmãos queridos, sem nenhuma volta eu quero dizer, o semeador sou eu. O semeador dessa semente é você. E nós temos na vida uma única missão: semear. Semear. Semear com abundância. Onde que eu devo semear? Deus, dentro de casa. Você é o semeador de Deus dentro de casa. O pai, a mãe, são semeadores de Deus no coração dos filhos. Os amigos, nós somos semeadores. Agora tem um problema que o padre Antônio Vieira falou. Muitos semeadores não semeiam. Não semeiam. O que é isso? Não estou entendendo. Você é semeador e você não semeia Deus nos corações das pessoas. Como que eu vou semear Deus nos corações das pessoas? Levando Deus para elas, falando de Deus. Tem cristão que vem à missa, que é católico, batizado, e não tem uma palavra de Deus no coração para falar. E da boca só sai bobagem, só sai coisa ruim, palavrão, coisa errada. E é cristão e é batizado, mas é vazio. Você tem alguma palavra de Deus no coração?
Tem uma palavra para falar para alguém? Olha que bonito, gente, que Isaías fala na primeira leitura, que a palavra de Deus ela é tão forte, tão forte, tão forte, que ela não volta sem produzir seu efeito. E essa palavra de Deus, que é tão forte, está na tua boca, nos teus lábios, para você anunciá-la. Mas nós somos mesquinhos e não anunciamos. E não jogamos a semente do Evangelho nos corações. A terceira situação desta parábola é a terra. A terra. E o padre Antônio Vieira, ele fala tão bonito, tão bonito, tão bonito, que eu quero transmitir para vocês rapidinho. Ele fala que tem 4 tipos de terra. Aquela semente que caiu à beira do caminho, aquela semente que caiu entre os espinhos, aquela semente que caiu no meio das pedras, e a semente que caiu em terra boa. 4. Por que 4? 4 são as estações do ano: outono, verão, primavera, inverno. 4 são as etapas da vida: infância, juventude, vida adulta e a vida anciã. Veja que está tudo ligado. 4 fases da terra. E que terra somos nós? A terra dura, que é à beira do caminho? Ou o nosso coração é cheio de espinhos, que não deixa a palavra de Deus cair ali? Ou o nosso coração é duro como uma pedra, que a palavra de Deus, a semente, não penetra? Ou nós somos uma terra boa, em que a palavra de Deus cai e dá frutos? Qual tipo de terra somos nós? Eu conheço, viu? Eu conheço na minha vida pessoas que têm um coração duro, coração de pedra. Mas a palavra de Deus também fala: tirarei de vós este coração de pedra, e no lugar colocarei um coração bom. Ezequiel capítulo 34. Tirarei de vós o coração de pedra, e no lugar colocarei um coração que ama. Será que você tem um coração de pedra? Será que eu tenho um coração duro, que a palavra de Deus não penetra no meu coração? Ou também conheço gente que tem um coração de espinhos. Às vezes nós somos muito, gente, ensimesmados demais. Tudo fere. Ai, eu estou machucado. Qualquer coisinha se fere. É a terra cheia de espinhos. Só pensa em si mesmo, só pensa em si mesmo. Eu sofro, eu estou passando mal, eu estou sofrendo. É uma pessoa dolorosa, cheio de espinhos. Então a palavra de Deus ali também não penetra. Ou tem aquela pessoa que não dá atenção para a palavra de Deus, não dá importância à palavra de Deus. É como que aquela semente caiu à beira do caminho e vieram os pássaros e comeram aquela semente. Meus irmãos queridos, também tem um detalhe que o padre Antônio Vieira falava no sermão da 60ª. Ele fala que tem um detalhe: a semente ela é tão forte que até entre os espinhos e até no meio das pedras essa semente brota, de tão forte que é a semente. Eu queria pedir, meus irmãos, de todo o coração, que nós pudéssemos entender a parábola. Qual é a parábola? Nós precisamos primeiramente ser uma terra boa, que caia em nós a palavra de Deus e germine e produza muitos frutos na nossa vida, no nosso coração. E Jesus fala: olha, tem gente que ouve, mas não ouve, que vê, mas não vê, não quer compreender a palavra, não quer fazer caso com a palavra, não dá importância à palavra de Deus. E nós, se nós tivermos este coração bom, essa terra boa,
e a semente produzir em nós frutos, nós vamos nos transformar em semeadores. E vamos levar para os corações a palavra de Deus. O Padre Antônio Vieira, no sermão da 60ª, ele está falando, chamando a atenção dos pregadores, aqueles que pregam a palavra, porque não pregam como Jesus, porque não pregam com autoridade. Então nós precisamos ser semeadores. A sua missão neste mundo é ser semeador. Semeador de quê? De Deus, de esperança, de luz divina. Existem semeadores do medo, semeadores da desgraça, semeadores da discórdia. Já viu aquela pessoa que adora semear discórdia um com o outro, fazer briga um com o outro? Nós hoje, neste evangelho, neste domingo tão lindo que Deus nos dá de presente, somos chamados a ser semeadores da esperança, semeadores de Deus. E eu termino, meus irmãos, dizendo: semeie isso no coração das pessoas. Romanos capítulo 8. Os sofrimentos da vida presente não têm comparação daquilo que Deus tem reservado para nós. Se você acredita na palavra de Deus, semeie esperança. Coloque esperança nos corações das pessoas. Não deixem as pessoas morrerem de medo. Não. Que nós possamos nos reviver, revitalizar a fé na esperança de dias melhores. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com aquilo que Deus tem reservado para nós. Semeie, seja semeador generoso, espalhe Deus nos corações daqueles que Deus colocar diante de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.